Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nesse nosso integral nós resolveremos aí duas questões. Uma para revisarmos bem a lei de Ampère e outra para revisarmos bem as leis de Kirchhoff. Tudo bem? Então vamos ler essa primeira questão da UFPA. No circuito, E1 é 2 volts, E2 é 4 volts, R1 é 1 ohm, R2 é 2 ohms e Rzão é 5 ohms. O valor da intensidade de corrente no circuito é. Então vamos lá, nós temos aí possíveis geradores ou receptores, ou um gerador e um receptor colocados ali. Você ainda não sabe, pois isso depende do lado que vai entrar a corrente, né? Se entra no polo positivo ou no negativo da plaquinha aí. Então o que a gente vai fazer aqui? Aqui a gente vai analisar a corrente. Para analisar a corrente, eu vou escolher, assim, da forma que eu quiser, um ponto para que a corrente saia. Um ponto no circuito, tudo bem? Então, como já tem o ponto C e o ponto B aqui, eu vou vir aqui e vou marcar exatamente em C o ponto que eu quero que saia a corrente. Agora, arbitrariamente, eu vou escolher o sentido da corrente. Ela pode ir para baixo ou ela pode ir para a direita. Desta forma, como eu disse, aleatoriamente, tudo bem? Então eu vou pegar aqui e vou analisar. Calma aí, galera. O caminho da corrente. Então vamos lá, ó. Eu vou adotar o sentido da corrente para baixo. Então, nossa corrente vem aqui, deu a volta, vai passar por esse resistor aqui. Deu a volta aqui, ó. Chega em B, entra por uma placa negativa, ok? Pequenininha negativa, bate num resistor, ok? Então vamos adotar aqui o resistor positivo, negativo, né? A queda de potencial aqui do mais por menos. Passa pelo ponto A, atinge essa placa do lado positivo, aqui então é negativo, e o resistor mais menos, né? A queda de potencial de mais para menos. E aí finalmente a corrente termina o ciclo. Dessa forma, quando a corrente dá uma volta, ela gastou toda a DDP que ela tinha, toda a energia que ela tinha ali. As quedas de potencial em cada um desses elementos vai fazer com que eu tenha queda total de potencial. Então, eu posso afirmar que a DDP aplicada do ponto C até o próprio ponto C vale zero. Dessa forma, calcularemos cada queda de potencial e igualaremos a zero. Então, a nossa DDP de C até C vale quanto? Ó, pelo caminho que a gente adotou da corrente, ela vem aqui, bate nesse primeiro Rzão. Então, vou colocar aqui, ó, Rzão vezes I. Vem, atinge a placa pelo polo negativo, então menos E2, menos E2. Continua, entra no resistor pelo positivo, resistor 2 é uma resistência interna de um gerador ou receptor, ainda não sei. Vem, passa por A, atinge E1 aqui, ó, a placa positiva de E1, então vale aí o nosso E1 mais E1. Atinge o nosso resistor R1 pelo positivo lá, que eu adotei, R1 vezes I, e aí ela finaliza o caminho. Então, quando ela deu essa volta, a nossa DDP de C até C foi 0, certo? Vamos tirar os dados do enunciado. Nossa resistência vale 5. Nosso I é o que queremos descobrir. Menos E2. E2 pelo enunciado aqui, ó, 4 volts. Então, 4 mais Rzinho 2. Rzinho 2 aqui é 2, né? Então, 2 vezes o I, que é o que queremos, mais o nosso E1, 2 volts. Então, 2 volts mais. Nosso R1 vale 1 ohm, então 1 vezes I. Veja que temos uma única equação e uma incógnita, que é o I. Então, 0 igual. Vamos somar tudo que é I aqui, ó. 5Is, mais 2Is, 7Is, mais 1I, 8I. Ok? Menos 4 mais 2, menos 2. Então, vai ficar, joga o menos 2 para lá, né? Vai ficar 2 igual a 8I. O nosso I vai ser 2 dividido por 8. 2 dividido por 8 simplifica por 2, ó, 1 quarto. 1 quarto é igual a 0,25, nesse caso, amperes, né? Pronto, galerinha, tá aqui a resposta da nossa questão. Ficaríamos aí com a alternativa A. Vamos só complementar com o conceito aqui. Veja que você escolheu aleatoriamente o sentido da corrente. Você adotou
este sentido para a corrente aqui, ó. Você fez isso aqui com a corrente, não fez, ó? Opa! Você fez este caminho aqui com a corrente, né? Esse sentido é o sentido anti-horário, tá? Você escolheu esse caminho e, consequentemente, o seu I acabou dando maior que zero. Quando o seu I dá maior que zero, significa que você acertou o caminho da corrente, né? Se der negativo, ele vai dar o mesmo valor em módulo, só que o negativo vai te indicar que você errou o sentido, e aí você só arruma depois na justificativa falando que a corrente está no sentido oposto ao que você adotou. Tudo bem? Então, essa primeira questão foi uma questão de lei de Ampère, né, para a gente analisar aí o nosso circuito. Como nossa corrente está certa, a gente até consegue inferir quais são os aparelhos, né? Ó, quando a corrente entra pela placa negativa, a gente pode falar que isso aqui é um gerador, né, pessoal? É um gerador. E a corrente entrando pela placa positiva, podemos afirmar que isso aqui é um receptor, né, gente? Receptor, ok? Então, aí, como acertamos o caminho, podemos afirmar isso aí também. Então, esse E2 aí é uma força eletromotriz. O nosso R2 é a resistência interna do gerador. E o nosso E1 é uma força contra-eletromotriz, porque é um receptor. Tudo bem? É o nosso E'. Beleza, gente? Só complementando aí a parte mais conceitual para vocês recordarem, ok? Dito isso, vamos ver a próxima questão. A próxima questão vai tratar das leis de Kirchhoff. A questão fala o seguinte para a gente aí, ó. No circuito a seguir, indique os sentidos das correntes em cada um dos ramos e determine seus valores. Então, tem que lembrar da primeira lei de Kirchhoff e da segunda lei de Kirchhoff. A primeira lei de Kirchhoff, que é a lei dos nós, fala que de um único nó saem as correntes e voltam até ele. E a segunda é que a DDP gasta em cada uma das malhas, no final de tudo, quando a corrente dá uma volta, é igual a zero, que passou por todos os elementos que geram essa queda de potencial. Dessa forma, o que a gente precisa fazer como primeiro passo aqui numa questão de leis de Kirchhoff? Primeiro, identificar. Tem duas malhas? Pode usar leis de Kirchhoff. Beleza? Sendo assim, por onde que eu começo, né? Porque é sempre essa dúvida. Eu aconselho você sempre a começar desse ponto aqui, ó. É arbitrário o ponto que você escolhe, é arbitrário. E o sentido da corrente que você escolhe também é arbitrário. Fica a seu critério, contanto que você aplique as leis de forma correta e tome muito cuidado com os sinais. No fim das contas, você vai ver que a gente sempre vai cair numa situação de 3 equações e 3 incógnitas. E aí a parte fica muito mais matemática do que física, tá? Então aqui, vamos escolher esse ponto aqui, ó. Tá? Eu vou dar um nome para ele, vou chamar esse ponto de ponto A. Desse ponto A vão sair as correntes. Eu vou determinar o sentido delas, tá? Ó, eu vou determinar o sentido aqui, ó. Vou chamar esse cara de I1, tudo bem? Bom, se o nosso I1 vai para cá, como eu tenho duas partes do circuito, eu tenho um I2 que sobe, ok? Tem um I2 que vai para cá. Então, paralelo, né? Como se fosse um circuito em paralelo. Então, meu I1 vai vir. Quando ele chegar aqui, ó, ele vai entrar, está no sentido que eu adotei de corrente, a minha resistência. Então, se a resistência estiver no sentido que eu adotei, ele entra, e um entra pelo positivo, certo? Gasta DDP, encontrou uma placa negativa, certo? Segue seu caminho. Então a corrente vai seguir seu caminho, ó, ela está fazendo isso aqui, né? Este movimento, esse nosso I1. Sobe, passa por aqui, chega aqui, I1, encontra novamente esse resistor, e aqui eu estou no sentido que eu adotei de corrente, então positivo, negativo, beleza? O meu I1 segue seu caminho. Quando chega aqui, ó, encontro um nó de malhas, nas nossas malhas. Por que um nó? Veja o I2, ele sobe, ok? Ele sobe. Se esse 3 está no caminho que eu adotei de I2, I2 vai entrar pela parte positiva desse resistor, negativo. Encontra a placa negativa, positiva, ok? O meu I2 sobe. Quando chega aqui, encontra o meu querido I1. Então a corrente que vem aqui, ó, não é nem I1 nem I2, é I3. I3 vem, encontra a parte negativa dessa placa
E 3, encontro o resistor, positivo ou negativo, no sentido que eu adotei de corrente, ele segue seu caminho aqui. Ainda temos I3. Aqui encontra parte positiva, no sentido que eu adotei de corrente. Segue seu caminho aqui o nosso I3. O nosso I3. E junta aqui de novo aí. Onde que a gente está usando a lei dos nós? A gente está usando a lei dos nós aqui e aqui, né? Aqui eu sei que é o ponto de junção. Então eu vou anotar que I1 mais I2 corresponde matematicamente ao nosso I3, usando a lei dos nós aqui, ó. Lei dos nós, estamos falando da primeira lei de Kirchhoff, ok? Essa expressão, para que não tenhamos confusão, vou chamar de expressão 1, beleza? Dito isso, veja, eu vou tratar as malhas agora de forma independente, tá? O meu sentido de corrente adotado foi este daqui e aqui este daqui. Vamos sempre pontuar. Aqui no meio eu vou colocar um nome para essas malhas, tudo bem? Eu vou chamar essa malha de malha C e aqui de malha D, ok? Então, vou usar a lei das malhas agora, vou tratá-las de forma separada, tudo bem? Primeiro eu vou começar pela malha C, porque eu tenho só uma corrente. A malha D, que eu vou ter duas, e 2 e 3, vai ficar um pouco mais chato. Então, eu vou começar pela malha C. Então, eu vou até escrever aqui, ó, malha, nesse caso C. Dito isso, dando continuidade, vamos lá. Bom, lei das malhas. Corrente dá uma volta na malha, gasta toda a DDP naquela malha. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que completar o desenho só para não me perder com o meu I1, porque o I1 vai sair do ponto A, vai dar uma volta em C e vai chegar no ponto A novamente, né? Então aqui eu tenho meu I1 descendo, encontrando essa plaquinha positiva, depois negativa aqui. Como o I1 está no sentido oposto, olha por onde ele está entrando, pelo negativo aqui do meu resistor. Toma cuidado, tudo bem? Quando eu fiz o desenho, o I2 subindo é positivo para I2, e como o I1 está descendo, vai ser negativo para I1 aqui, a minha queda de potencial. Toma só cuidado com isso, no resistor ali, tá? Então vamos lá, vamos pensar na malha C. I1 vem, encontra esse resistor de meio on, então eu sei que quando eu der a volta eu vou gastar DDPU de A para A, certo? Então vamos lá, quanto vai ser essa DDP? Aqui eu vou ter meio vezes o meu gasto de I1. Encontrou a placa negativa de 10 volts, menos 10 volts. Encontrou o resistor lado positivo dele, mais 1,5 vezes I1. Desce, encontra a placa positiva de 14 volts, então mais 14 volts. Encontrei aqui, ó, a parte negativa. Quem tá passando aqui no I2, gente? Então menos. Ó, tô descendo tecnicamente, né? O meu I2 está subindo. Então menos I2 vezes o nosso 3, ou 3 vezes I2, né? Aí, tanto faz, fica a seu critério, tudo bem? Como que você coloca a ordem aí, I2 com 3, tá? Dito isso, agora, eu vou ter que tudo isso dar zero, né? Quando eu dou a volta na malha, eu gastei toda a DDP, segundo a lei de Kirchhoff. Vamos fazer a continha aqui, ó. Meio I1 mais 1,5 I1, 2 vezes I1, ok? Menos 10 com mais 14 dá mais 4, menos 3 e 2, fiquei com essa minha expressãozinha aqui. Essa expressão não tem mais o que fazer, eu tenho uma equação e duas incógnitas. Então aqui agora eu vou vir e chamar esse cara aqui de equação 2, ok? Bom, dito isso, nesse momento agora eu vou olhar a malha D, tá? Então eu vou fazer uma divisãozinha aqui para a gente poder se localizar, só para a gente se organizar aqui. Vamos falar agora da malha D. Vou olhar para esse lado de cá, tudo bem? Malha D. Então, olhando só para a malha D, sai do ponto A, né? Quem sobe é I2, eu parto do ponto A, vou voltar até o A. Então, de novo, a DDP de A até A. Só que agora olhando essa malha da direita. Subiu no sentido positivo aqui do resistor, 3 vezes I2, ok? Subiu, encontrei a placa negativa, menos 14 volts. Cuidado, hein? Quando chega nesse nó, o I2 se junta com o I1 para formar I3. Então, menos aqui, ó, 7 volts. Quando encontra esse lado positivo do resistor de 1 ohm, é I3 que está passando.
Então, mais i3 vezes 1. Desci, mais i3 vezes 4, ok? Terminei aqui dando 0, beleza? Então, a DDP de A para A é 0, ok? Vamos ver se dá para juntar alguma coisa. Ó. I2, não tem nada que eu possa juntar. Então, vou deixar ele quietinho aqui, ó, 3 e 2, ok? Números, vamos juntar, né? Menos 14 com menos 7, menos 21. 1 e 3 com 4 e 3 dá 5 e 3, né? Então, mais 5 e 3 aqui. Veja que eu tenho uma outra equação com duas incógnitas. Então, não dá para resolver. Vou chamar essa expressão aqui de expressão 3. Agora sim, pessoal, eu tenho 3 expressões e 3 incógnitas. Então, vou ver se dá para eu fazer alguma coisa. Ó, o que eu posso fazer? Essa minha expressão não está em função de I1 e I2, agora é sistema matemático, tá? Aqui eu tenho o I2, mas o I1 não aparece. Como que eu faria para ele aparecer? Eu posso pensar numa substituição extremamente rápida, que é a minha expressão que equivale a I3 é I1 mais I2. Não equivale a I3? Então eu vou vir aqui no lugar de I3 e jogar I1 mais I2, claro. Sempre coloca no parênteses para você não se perder, tá? Então vai ficar 0 igual a 3 e 2 menos 21 mais 5, que vai multiplicar quem? I1 mais I2, que é o meu I3, né? Agora é assim, ó, 0 igual 3 e 1, 3 e 2, menos 21. 5 vezes 1, 5 e 1. 5 vezes 3, 5 e 3. Pronto. Opa, aqui é I2, né, galerinha? Dentro de ali, I3 é I1 mais I2, né? Que é o I2. Eu já ia colocando o I3 aqui, ia confundir, ia ficar no mesmo problema, né? Então, ó, veja que agora eu tenho só I2 e I1 aqui, I2 e I1 aqui. Então, 0 vai ser igual a quanto? Ó, dá para juntar os I2? 3 e 2 mais 5 e 2 dá 7 e 2, ok? Mais 5 e 1, e 1 menos 21, né? Então, aqui vai ser 5 e 1 menos 21. Ah, legal, agora eu tenho duas equações e duas incógnitas. Essa última aqui, eu vou chamar ela de equação número 4, porque ficou diferente da de cima, né? Então eu vou chamar ela de equação número 4, beleza? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou resolver o sisteminha. Eu vou dividir novamente aqui, para a gente não se confundir, e vou resolver o nosso sistema de equações, tá bom? Então, vamos analisar. Eu tenho essa expressão e tenho essa expressão. Bom, quando eu resolvo um sistema, eu tenho dois jeitos. Eu posso usar adição ou eu posso usar substituição. Eu sempre busco usar adição, porque ela sempre me dá uma resposta melhor, tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Para que eu consiga uma resposta mais rápida, né? Para que eu consiga sumir com algum desses caras, ou I1 ou I2, quando eu for somar, veja, eu posso multiplicar essa expressão aqui, ó, essa expressão aqui, por, deixa eu ver, para sumir com I1, não tem como fazer ele virar 5 aqui, né? Para sumir com I2, não tem como fazer esse cara virar 3. 7, quer dizer. Então eu vou ter que multiplicar as duas. O que eu vou fazer? Eu vou colocar as duas aqui em cima, ó. 2 e 1 menos 3 e 2 mais 4 igual a 0. Vou colocar agora a expressão 4 aqui, ó. 5 e 1, 7 e 2, menos 21. O que eu vou fazer aqui, ó? Isso é um sisteminha, né? Para que eu consiga assumir com I1, eu posso multiplicar essa expressão de cima aqui, ó, por 5, porque aí vira 10, certo? E essa aqui para virar 10, para virar menos 10, eu vou multiplicar tudo por menos 2. Tudo bem? Então, como vai ficar o meu arranjo, o meu sisteminha? O meu sisteminha vai ficar assim, ó, multiplicando tudo por 5, vai ficar 10 e 1, menos 3 e 2 vezes 5, 15 e 2. 4 vezes 5, 20, mais 20, igual a 0. Agora é menos 2, hein, galera? Cuidado com o sinal, ó. Menos 2 vezes 5 e 1, menos 10 e 1.
7,2 vezes menos 2 dá menos 14,2. Opa, vai ficar mais, né? Menos 21 com menos 2, menos com menos, mais 42, tudo isso igual a zero. Pronto, agora sim, ó, eu vou somar esses dois sistemas, e aí veja o que vai acontecer. Mais 10 e 1 com menos 10 e 1 corta. O que que nos sobra? Só i2, já dá para achar i2 aqui. Tudo bem? Então, aqui vai ficar o seguinte, ó, 5 mais 15 mais 14, 15 mais 15 daria 30. 15 mais 14 dá menos 29. Menos 29 e 2, mais 20 mais 42 dá 62. Ok? Tudo isso tem que dar zero. Beleza? Dito isso, agora a gente vai tentar arrumar aqui a situação, né? Eu vou jogar esse menos 62 para lá, vai ficar menos 29 e 2, menos igual a menos 62. Quando eu jogo, vai dividir dois negativos, vai me dar um positivo, né? Menos 62 por menos 29. Isso aqui vai me dar aproximadamente 2, né, galera? Então eu sei que meu I2 é 2 amperes, perfeito. Agora dá para achar o I1, né? Vamos substituir aqui na primeira equação. 0 igual a 2 I1 mais 4 menos 3 vezes o I2, que é 2. Então isso aqui vai ficar quanto, né? Menos 2 I1 igual a 4, ó, menos 3 vezes 2, menos 6 mais 4, menos 2. Menos 2 dividido por menos 2 dá 1 ampere. Portanto, quanto que é o nosso I3? Ó, I1 é 1, mais I2, que é 2. O nosso I3 vai resultar em 3 ampere. Pronto, galera, tá aqui a resolução dessa questão. Achamos as três correntes, né? Com suas respectivas unidades de medida e positivas, então acertamos o sentido também, tá bom? Bom, então hoje ficamos por aqui. Espero que as ideias tenham ficado claras. Tentem aplicar isso, tá? Tentem resolver as questões que eu separei para vocês, beleza? Pessoal, até a próxima. Beijão.